Tem um youtuber no mundo de finanças que se destaca como o principal, o que a galera mais curte e que mais respeita. Não, eu não tô falando do Primo Rico, estou falando do Investidor Sardinha. Eu fiz aqui um mapa mental para explicar como o conteúdo do Investidor Sardinha é um conteúdo genial, com muita estratégia. O próprio Raul Sena falou que ele entende por muitas vezes mais de marketing e YouTube do que de investimentos. E ele faz algumas coisas aqui muito certas. Ele tem algumas dicas e algumas genialidades no conteúdo dele que eu nunca vi nem ele falando e nem outras pessoas falando sobre o conteúdo dele. Mas todo mundo respeita ele como youtuber. É impressionante como ele é uma autoridade nesse nicho de finanças e como pessoas fora do mundo de finanças respeitam o Investidor Sardinha. Por muitas vezes a galera de finanças é taxada como golpistas ou como aqueles vendedores de curso, mas o Raul Sena, ele tem uma coisa no ser dele, e eu quero que você perceba isso, é que mesmo ele vendendo um curso de finanças como um primo rico da vida, ele não tem a má fama que um primo rico tem. Ele é elogiado por diversos criadores de conteúdo como um cara que faz as coisas certas. E nesse vídeo eu preparei um mapa mental super detalhado de toda a estratégia, números, quanto ele ganha. Eu vou mostrar aqui o dinheiro que ele faz com o YouTube e fiz uma análise de por que o conteúdo dele funciona muito bem. Eu tenho certeza que se você cria conteúdo educacional, se você cria conteúdo, tem alguma coisa que você vai tirar de bom aqui pro seu conteúdo. A minha ideia nesse quadro Análise de YouTubers, que já conta com uma playlist de 3 análises de outros YouTubers que eu já fiz, tem um intuito de gerar repertório em quem está assistindo. Você vai ver muito desses vídeos, se você conseguir aplicar 1% do que você vê aqui no seu conteúdo, vai ser muito bom. Inclusive, se você quiser entrar no Clube de Criadores, onde você vai ter análises mais aprofundadas, o QR Code está aqui na tela para você entrar, que é a minha comunidade com mais de 500 pessoas, grupo no WhatsApp, interação, para você não crescer sozinho no YouTube, que é uma profissão muito solitária. Então lá você já vai ter uma comunidade para poder conversar. Investidor Sardinha, o Raul Sena, um dos principais nomes de finanças do Brasil. O que ele fez de certo? Cara, eu fui procurar um pouco da história dele, os bastidores, para entender quem ele era fora do YouTube. Ele é um cara que não tem faculdade, ele era um cara que cursou geografia na faculdade e acabou saindo, diagnosticado com TDAH, investidor há muito tempo, trabalhou no ramo de mídias digitais também há muito tempo, desde os 16 anos de idade, trabalhou com outros youtubers no background e começou a fazer o seu canal de finanças, porque era um assunto que ele era obcecado. E ele é um grande empreendedor que conta com mais de 6 empresas no seu portfólio hoje. Definitivamente, ele criou um império silencioso. Diferente do Primo Rico, que expande, fala muito do seu império, o Raul Sena, ele é mais misterioso, ele tem a gente quer entender o que acontece ali por trás do Raul Sena. Eu sei que você quer ver por trás do Raul Sena, mas enfim. Eu queria muito convidar ele pro nosso podcast A Próxima Onda, que a gente faz as entrevistas com youtubers. Inscreva-se no podcast A Próxima Onda, aliás. Pô, se um dia chegar nesse vídeo o conteúdo dele, cara, chegar pra ele um dia, tá super convidado, queria muito falar com ele, gosto muito. Ele cresceu no nicho de finanças, que era um nicho já saturado. Você vai me perguntar, Johnny, existe nicho saturado? Não existe nicho saturado. Existem perspectivas saturadas. Por que que em pleno 2022, 2023, quando o Primo Rico já estava há 5 anos sendo o maior do setor, ele, Natália Arcuri e todas essas pessoas, como que o Investidor Sardinha cresceu? Ele cresceu porque ele conseguiu incluir um fator que nenhum desses outros tem, que é uma personalidade muito única e forte no seu conteúdo e um conteúdo muito estratégico, uma linha editorial muito estratégica seguindo as principais cartilhas do YouTube. Ele se envolveu em polêmicas? Poucas. Ele, dos nichos de finanças, é o menos cancelado entre eles. Ele teve alguns processos com a XP Investimentos, mas, de novo, ele sempre foi visto como o mocinho da história. Ele nunca foi visto como o vilão. Então ele falava um pouco mal da XP ou reportava alguma notícia, a XP entrava com processos, a gente não sabe status, não sabe também o que aconteceu nesse meio tempo, mas não é o foco desse vídeo. Quero falar um pouco dos números dele também. Então ele tem 1,38 milhões de inscritos, 1,3 milhões, né, de inscritos, mais de 300 milhões de visualizações no YouTube, 300 mil no TikTok, 500 mil no Instagram. E para mim, honestamente, é meu influenciador preferido de finanças do Brasil e talvez um dos mais amados de todos. Olha a diferença, que bonitinho que ele era antes e como ele tá agora, né? Aqui teve uma harmonização facial,
teve aqui alguma coisinha pra ficar desse jeito, tá? Eu espero que um dia, se eu ficar muito famoso, muito bonito, a gente faça aqui uma harmonização, bota cabelo também. Tô precisando botar cabelo, hein? Empresas que botam cabelo, por favor, queremos você aqui nesse canal patrocinando esses vídeos. Eu coloquei aqui um pouco da experiência prévia dele antes do YouTube. Ele trabalhou no grupo Fatos. Sabe o YouTube Fatos Desconhecidos? Ele foi um dos caras que trabalhou ali por trás nos bastidores. Trabalhou com o Paulo Cuenca, que é um nome grande do marketing também do YouTube. Ele e a sua esposa, que, perdão, esqueci o nome agora, tinha um canal de culinária maravilhoso. E fundador de 6 empresas. Vamos falar do YouTube. Vamos de YouTube já direto. Estratégias de YouTube. Qual que é o formato de vídeo que ele faz hoje? A minha análise aqui para vocês é o seguinte. Ele tem 2 formatos. O formato Hard News e o formato Talking Head. Para quem não sabe, formatos de vídeo é a coisa mais importante para você se diferenciar. Você pode se diferenciar apresentando um conteúdo de um nicho que está muito saturado de uma maneira diferente. Por exemplo, o nicho de finanças, muita gente começou a fazer um vídeo educativo, que a gente chama de Talking Head, você falando para a câmera, bem nesse esquema aqui para vocês. Como que eu posso me diferenciar? Eu posso fazer um podcast de finanças, eu posso fazer um vídeo com uma apresentação, eu posso fazer um react de alguém falando sobre o seu dinheiro, eu posso ler depoimentos de pessoas, eu tenho que me diferenciar no formato. O jeito, como ele entrou há muito tempo no YouTube, ele pegou os 2 formatos mais clássicos de finanças e colocou a personalidade dele aqui dentro. Formato Hard News é pegar notícias de tempo real e publicar. Tem uma taxação do governo, uma legislação nova sobre investimentos. Tudo que era notícia de pauta quente, ele pega. E aqui ele consegue trazer muito viés político para dentro. Ele é um cara que não tem medo de expor a opinião política dele. E ele coloca a opinião política de uma maneira polarizadora. Ele é um cara que, mano, é pra dentro, ele brinca, tem um humor um pouco ácido. Esses são os 2 formatos que ele trabalha hoje. Ele não inventa muita moda, ele tem um podcast também que ele criou com a empresa dele, tem vídeos curtos, mas que a gente vai falar daqui a pouco. Inclusive, a gente está com uma votação aberta nesse momento de quem será a próxima análise de youtubers, tá? A gente vai continuar a análise aqui, eu vou mostrar tudo para vocês, mas a gente vai intercalar entre um youtuber brasileiro e um youtuber gringo. Então na enquete agora, a gente está fazendo ao vivo aqui nas lives que acontecem toda terça e quinta às 2 horas da tarde. A gente tem aqui Casey Neistat, Alex Hormozi e Gary Vee. Um desses 3 vai ser analisado e eu vou anunciar no final desse vídeo quem ganhou, para você ver, então fica até o final. Voltando aqui para o formato de vídeo, vamos entender os nichos dele. Isso aqui foi a análise mais da hora que eu achei, porque ele não fica só no nicho de finanças. Ele é um youtuber de finanças, só que ele está envolto a muitos outros subnichos. Olha que loucura. Ele fala de geopolítica, que ele fala aqui de guerra mundial. Eu vou falar de guerra e me desmonetiza tudo. Mas que estava acontecendo aí, Rússia, Ucrânia, Israel, vocês já estão ligados. Ele faz vídeo para pegar a pauta quente. Ele gosta de ver a galera tá querendo assistir percepções e visões de mundo de pessoas que elas confiam. Ele aproveita que ele é uma pessoa influente e autoridade no assunto para dar a visão dele geopolítica. Cara, ele é uma autoridade geopolítica como um professor Rock, como sei lá, um historiador? Talvez não. Mas a galera quer ver a visão dele e como aplicar isso à vida real. A ótica dele é sempre muito o como que eu posso me aproveitar nos meus investimentos. Então a galera gosta de ver isso. E perceba já na thumbnail, já vai percebendo algumas coisas sutis na comunicação que a gente vai analisar daqui a pouco. Ele fala de investimentos, obviamente. Ele fala muito de empreendedorismo. Eu vou te falar que eu acho que ele manja mais de empreendedorismo do que de finanças. Eu queria ver ele mais falando de empreendedorismo. Ele tem várias empresas, ele gosta de fazer conteúdo sobre esse. Eu sinto até mais tesão nele falando de empreendedorismo. E ele fala de desenvolvimento pessoal. Então ele vai falar para viver uma vida melhor, mais saudável, como viver uma vida mais inteligente, como ser mais inteligente, como se desenvolver como um profissional na sua carreira. Ele figura entre todos esses nichos. Eu já vou falar da frequência de vídeos que ele faz, mas na linha editorial dele no mês, normalmente, tem todos esses vídeos inclusos. E olha que interessante essa análise. Existem apenas 3 nichos no mundo. Se você parar, simplificar ao máximo, só existem 3 nichos. O nicho de saúde, de wellness, que é vender suplemento, vender skincare, você viver uma vida melhor saudável. O nicho de relacionamento, sexo, vai falar de como ficar com mulheres, como ter bons relacionamentos, o nicho red pill, que está relacionado a relacionamentos, e o nicho de riqueza,
E aqui a riqueza eu poderia substituir como desenvolvimento pessoal, que vai envolver carreiras, vai envolver dinheiro, vai envolver todo esse aspecto mais intelectual do ser humano. Normalmente o nicho de saúde monetiza mais com produto físico, skincare e suplementos. Relacionamento, cara, tem muito disso de vender curso, de como pegar mulher, a gente vê isso, que é masculino já foi impactado alguma vez na vida. E o de riqueza, por muitas vezes também é infoproduto. Então da gente vender curso de como investir, curso de como criar conteúdo, é o jeito que a gente monetiza. Então existem esses 3 grandes nichos, e eu acho legal que diferente de um primo rico da vida, o investidor sardinha, ele se posiciona em todos os espectros do nicho de riqueza. Ele fala desde desenvolvimento pessoal a geopolítico. Então, desde a riqueza intelectual até a financeira. Ele engloba tudo isso no conteúdo dele. Vamos fazer aqui uma análise de thumbnail para a gente ver o porquê que é tão impactante o conteúdo dele. Essa aqui é a thumbnail que eu falei da geopolítica. Eu queria que vocês percebessem que ele usa cores muito padrões no canal dele. É vermelho, amarelo e verde. Tipo, é difícil mudar. Ele sempre tá de camisa preta. O background, ou se é um vídeo com teor mais positivo, é verde. Teor mais negativo, vermelho. O amarelo sempre tá na escrita da letra, que é um padrão do YouTube, né? Essas cores. Ele gera muito gap de curiosidade. O gap de curiosidade que ele usa, que é o que faz a pessoa clicar na thumb, é a geração de medo e oportunidade. Ele gera o que a gente chama do FOMO, né? A Fear of Missing Out. Ele sempre quer gerar sentimentos nas pessoas ao ver a thumb de urgência, medo, indignação, exclusão ou pertencimento a uma classe política. Então, se está acontecendo alguma coisa, né? A terceira mundial aí que está acontecendo, ele vai gerar urgência, medo em você para você clicar na thumb e ver o que está acontecendo. Se ele fala de uma oportunidade de investimentos, ele vai querer, cara, eu não posso perder isso, é uma oportunidade que eu não posso perder. Ele quer gerar sentimentos, porque ele não quer só oferecer o benefício. A informação é muito valiosa no tempo que ele está publicando. Então ele sempre utiliza dessas técnicas. E as escritas da thumb dele, normalmente tem 2 variações. Ou é para a pessoa tomar uma ação, você precisa fazer isso. Você precisa investir o seu dinheiro. Aproveite essa oportunidade. Ou é uma aspas forte. Os sinais estão por toda parte. Vamos pegar mais umas aqui. Tire o seu dinheiro do Brasil. Aqui é uma parte já mais imperativa, né? Não seja um trouxa. É uma aspas. Então a gente já tem essas variações na sua escrita da thumb. Sempre são de 3 a 4 elementos, até 5 elementos mais caóticos e bem exagerados. A gente vê que ele está utilizando muito de inteligência artificial aqui dentro para a geração dessas imagens de thumb. O time dele, né? Eu imagino que ele não faça as thumb deles. E sempre muito contrastado, muitas expressões muito intensas, com muitos rostos na thumbnail também para gerar, não deixar só o rosto dele como marca. Ele quer atrair público novo, então ele bota o rosto de grandes figuras políticas, ele faz caricaturas para trazer esse gap de curiosidade aumentar ainda mais. Ele posta hoje 6 a 7 vídeos por semana. Eu percebi que não tem um padrão, tem vezes que ele posta 6, tem vezes que ele posta 7. E normalmente ele vai variando. Um de investimentos, todo domingo ele posta um de notícias da semana, então ele faz um jornalzinho recapitulando as notícias da semana. Tanto ele quanto o Economista Sincero tem essa mesma linha editorial, só que ele posta mais que o Economista Sincero, por exemplo, que é um concorrente dele. Ele fala mais de geopolítica, ele faz vídeos dedicados à geopolítica, e ele continua fazendo vídeos de tutorial de investimento que o investidor sardinha, que o Economista Sincero não faz tanto. Então ele tem uma linha editorial mais completa, que na minha visão é mais interessante de ser analisada. Uma coisa, se eu pudesse falar, se chegasse no time do Raul Sena, do conteúdo dele, é a duração de vídeo. Eu falaria para eles, cara, vamos manter uma duração de vídeo pra gente testar o que funciona mais e o que funciona menos. Os vídeos dele hoje tem vídeos de 9 minutos, tem vídeos de 20, tem vídeos de 30. E se eu pudesse falar pro time de estratégia deles, falar assim, cara, vamos fazer um projeto esse mês pra gente padronizar a duração dos vídeos. Pra gente entender se no seu canal funciona melhor vídeos mais curtos ou mais longos. Eu arriscaria dizer que os vídeos com maior minutagem performam melhor. E eu tentaria manter um padrão de maior minutagem no canal dele, um padrão. Porque ele posta muitos vídeos com muitos números diferentes. E é muito ruim de a gente analisar a retenção, teria que analisar vídeo a vídeo. Então eu gosto hoje, se eu crio um canal do zero, ter uma frequência de vídeo muito bem definida, ter uma duração de vídeo médio muito bem definida também. Eu acho que isso faz a gente poder analisar com mais detalhe o nosso Analytics. E aqui,
algumas dicas que você precisa levar para o seu canal. O que eu aprendi com o Raul Sena que hoje você precisa implantar no seu canal. Aqui eu preciso, que a gente tá aqui em 17 minutos de vídeo, você volte a atenção. Você pegue seu caderno, que é agora que o bagulho vai ficar forte, hein? É agora que o negócio vai ficar bom, então presta atenção. O resultado aqui, ó, a gente já tá próximo aqui de um ganhador, tá empatado entre dois criadores. A galera tá votando no Casey Neistat e no Alex Hormozzi. No final eu vou avaliar quem é. Então calma, respira. Eu sei que tá sendo muito densa essa aula, mas a gente vai voltar aqui e eu vou te falar os principais destaques do investidor sardinha. Primeira coisa, bordão. Isso aqui é fundamental. Todo criador precisa de um bordão. Aqui, na nossa questão de conteúdo, eu brinco pra vocês que eu sou seu playboy favorito. É um bordão que eu tenho, porque, porra, eu tenho um cara de playboy, cheiro igual playboy, sou puta playboy. E eu criei uma piada ao redor disso. O Edson Castro tem o seu melhor amigo da internet. O investidor sardinha, ele tem o bordão, então vamos lá. E ele começa o vídeo, então vamos lá? E aí ele começa o vídeo. É um bordão que gera familiaridade. As pessoas entram no vídeo e já sabem o que esperar. Eu sei que eu vou entrar no vídeo, eu vou ver o Raul falando, então vamos lá. E aí começa o vídeo, eu me sinto num lugar seguro. Não muda vídeo por vídeo. Por isso que eu falei da duração do vídeo. Talvez a duração seria uma coisa para agregar na familiaridade dele. Ele também tem, nos vídeos que ele fala de notícias da semana, ele fala o combalido índice Bovespa, que é um bordão que ele fala também em todo vídeo, que gera familiaridade. Ele tem muito bem definido um lado político, ele brinca, às vezes ele gera até uma piada, fingindo que tá em outro lado político do espectro, ou fazendo um humor ácido pra quem não conhece ele, isso aqui eu gosto, tá? Ele gera como se fosse uma piada interna pra comunidade dele. A comunidade interna, que acompanha todo o vídeo, sabe que lado político ele pensa. Mas um vídeo ou outro, ele finge estar do outro lado, para pegar a sacada e polarizar, e pegar aquela pessoa que não acompanha ele e gerar um comentário, e faz uma piada interna da comunidade. Lembra que eu falei da exclusão e pertencimento? Ele sabe fazer muito bem isso. Ele sabe, ele até fala no vídeo dele, cara, se você é um sardinha raiz, deixa o like na confiança. Então o cara já sabe que é para deixar o like. Agora, se você não é um sardinha raiz, espera até o final do vídeo para dar o like. Ele fala essas coisas para gerar um senso de pertencimento. E, cara, se você não é um sardinha raiz, eu quero você fora. Eu quero que você espere o vídeo agregar para você. Pertencimento e exclusão. Isso aqui é genial, tá, rapaziada? Isso aqui é genial. Você tem que gerar piada interna, bordão com sua audiência, para gerar essa familiaridade. E isso do lado político, desse geramento de engajamento, é uma piada interna que ele tem com a comunidade dele. Às vezes ele finge ser de esquerda, aí a comunidade, como assim? O que ele tá falando? Vou comentar aqui. E aí, na verdade, quem é da comunidade sabe o que ele tá falando, é uma grande brincadeira, é uma piada interna da comunidade dele. Ele tem um lado pessoal muito forte, então, cara, você vê que todo vídeo dele, ele não fala só de política. Ele chega aqui e fala assim, pô, e o nosso Goiás? Eu acho que ele torce pro Goiás, não tenho certeza. Ah, o nosso Goiás tá ganhando aí, tá, fica feliz da vida. É que nem eu falo, de vez em quando eu brinco aqui de boxe, ou quando eu falo do meu Palmeiras aqui também eu fico muito feliz. Então eu sempre gosto de, no meio do vídeo, falar um pouco do seu lado pessoal. Pô, a galera quer te conhecer, legal. Pô, tá vendo um mapa mental aqui, bacana. Mas o que é esse maluco por trás falando aqui do mapa mental? A galera quer te conhecer, quer conectar, quer criar uma relação com você. Eu já deixo aqui várias coisinhas no meu cenário pra gerar essa conexão. Pô, o Johnny gosta de Queen, a banda preferida dele. Do caralho. Ele luta boxe, eu também luto boxe, tá? Gera uma conexão. Então é importante você ter essas nuances pra galera te conhecer fora do seu nicho. Ele tem uma coisa que eu gosto muito, que é inimigos em comum. Como eu tenho, por exemplo, o estrategista de YouTube que eu não conheço, do Rafael Grata, meu inimigo principal. A galera aqui no meu canal sabe disso. Loucura, eu odeio esse maluco, como ele faz conteúdo pro YouTube. Aquele outro que a gente reagiu também, que, nossa, deu uma polêmica do cacete também, aquele que a gente falou mal dele também, um vídeo de 30 minutos xingando o cara. Aquele vídeo... A gente tem inimigos em comum, não vou falar mais coisas. Se quiser, procure aí no meu canal. A XP é um inimigo em comum, então todo vídeo ele faz uma provocação a XP, tem muita gente que não gosta da XP, ela criou uma reputação de mercado não tão boa, tem inimigo em comum. E a inserção publicitária é um grande destaque, mas que a gente vai falar daqui a pouco. Vamos analisar aqui a nossa trindade de conteúdo. Pela primeira vez aqui nas nossas análises, a gente pega nessa trindade que todo criador de conteúdo que você conhecer faz essa análise, tá? Ela é muito importante para você avaliar. Todo criador tem forte ou a personalidade, ou o conteúdo de valor, ou a qualidade audiovisual. No caso do Raul Sena, ele entrega muito valor
Ele tem informações que poucas pessoas têm, porque ele é um cara que tem uma inteligência acima da média, ou tem informações privilegiadas, ou estuda mais que as pessoas, para ter um conteúdo de valor. É um conteúdo educativo. Então ele se encaixa bem aqui embaixo. É o foco dele, é o principal. Só que também ele incorpora isso com uma personalidade muito forte, muito única. A qualidade audiovisual não é ruim, tá? Não me leva a mal. Microfone bom, câmera boa, mas ele não é conhecido por ter um conteúdo muito bonito, magnífico, cheio de edição. Eu me encaixo aqui. Eu acho que até um pouquinho mais na personalidade. Ele aqui é mais no conteúdo de valor. Mano, incrível. Isso aqui, todo criador precisa ter 2 desses 3, bem fortes. Muitos criadores que eu conheço que estão começando agora, normalmente só tem um. Ou o cara entrega muito valor, mas não tem personalidade nem qualidade. Ou a pessoa tem uma qualidade incrível, mas não tem conteúdo nem personalidade. Se provoque a ter 2, apenas 2 não, mas tenha 2 desse mais forte em você do que no outro. Eu diria que hoje, para ganhar dinheiro no YouTube, as melhores coisas para você ter é personalidade e conteúdo de valor. De resto, meu irmão, a qualidade audiovisual, você tem um celular bom, um microfone ok, você já vai mandar bala. Então as referências dele, eu botei aqui o material, vou postar esse material no LinkedIn depois, se alguém quiser ver. Eu peguei as referências dele, não tinha muitas informações sobre, mas ele gosta muito do Warren Buffett, do Benjamin Graham, também, que são 2 investidores que ele se baseia na metodologia. O Paulo Cuenca foi um cara que influenciou muito ele. E outros youtubers de finanças da gringa, né? Ele não falou publicamente quais são os influencers. Mas vamos falar coisa boa, vamos falar de dinheiro? Calma lá, eu já vou chegar na fonte de renda dele, porque o cara é uma máquina de fazer dinheiro. Cara, inserção publicitária. Vou botar aqui meu fone de ouvido e se liga. É por isso que todo mundo gosta da inserção publicitária do Raul Sena. É impressionante. Todos os criadores de conteúdo que eu conheço, eles falam assim, cara, o jeito que o Raul Sena vende o seu infoproduto é um destaque muito grande. Se liga nisso aqui, ó, final do vídeo. Esse vídeo aqui, ele passou o vídeo inteiro entregando valor, falando. E aí chega no minuto 9. Só com isso aqui você já consegue subir a sua rentabilidade, assim, em níveis astronômicos ao longo da história. Se você quiser aprender mais sobre essa metodologia ou sobre como se aprofundar nisso, eu vou te recomendar que você abra aí a UVP. Eu te ensinei de graça aqui, mas lá você tem um conhecimento muito mais avançado. É só ir aí e vai ter acesso a esse sistema. É só ir a uvp.com.br, faça a sua análise de perfil, preencha esse questionário aqui até o final, que eu vou te ensinar a investir no Brasil e no mundo inteiro. Ele é um cara que não corre com a inserção publicitária dele. Ele é um cara que ele não tem medo de vender. O produto dele é um produto honesto. Eu não faço parte da UVP, quero fazer parte, mas eu não tenho tempo ainda para aplicar isso. Queria muito patrocínio da UVP aqui nesse canal também, me patrocinem, porque eu quero testar o produto de vocês e, se for bom, recomendar para a audiência. Mas você vê como é simples, ele entrega muito valor no vídeo dele. Ele chega pra você e fala assim, cara, eu te entreguei o valor. Isso aqui eu te entreguei de graça. Você pode ter um conhecimento mais aprofundado se você fizer parte do meu grupo. E por muitas vezes ele não esconde informação. Cara, eu não vou esconder informação só porque a galera tem que entrar no meu curso. Eu, por exemplo, tenho o clube de criadores que eu falei pra vocês. Aqui eu tô fazendo um vídeo super denso, de 40, 50 minutos. E eu tô dando aqui um conteúdo de graça para vocês. Você quer um conteúdo mais organizado, um conteúdo mais aprofundado? O Clube de Criadores é para você, o QR Code está na tela. Então assim, olha como é a inserção publicitária do cara, e eu falo assim, nunca pule a inserção publicitária de um vídeo, porque você tem que aprender com outros youtubers como que eles vendem. E ele é um cara que, ele tem um produto honesto, ele fala, isso que eu mais gosto nele, né? O produto dele, você precisa ter uma renda para você comprar o produto dele, você não pode comprar se você tiver uma renda abaixo de tal valor. Ele faz um processo seletivo para você entrar no produto dele, ele não deixa qualquer um comprar, ele é um cara honesto, ele não vende falsas promessas, ele não fica prometendo que você vai melhorar a rentabilidade da sua carteira em tantos %, ou que você vai ganhar tanto de dinheiro em tantos dias. Ele é um cara que tem um produto, a galera confia no que ele fala, a galera compra o produto dele na base da confiança e no conteúdo grátis que ele apresentou. Ele não esconde informação, ele é honesto e justo. Se a galera não gostar do produto, ele reembolsa de boa. Se, cara, depois de um ano não gostar, ele reembolsa de boa, porque ele quer fazer um produto de longo prazo. Ele não está se preocupando com aqueles pequenos pontos, pequenas pessoas que vão pedindo reembolso no conteúdo dele. Ele já tem bastante dinheiro, ele não precisa vender mais um curso para ficar rico. Isso que eu acho mais legal na inserção publicitária e o jeito que ele leva os produtos, o jeito que ele utiliza do infoproduto para se tornar um diferencial de mercado.
a inserção publicitária dele não me incomoda tanto quanto a inserção publicitária do Primo Rico. Um vídeo do Primo Rico, por exemplo, eu fico completamente incomodado, porque eu sei que ele tá fazendo aquele vídeo para me vender o curso dele, ou para me vender um evento que ele tá fazendo. Ele não tá honestamente querendo me passar uma informação. Então eu percebi isso depois, assim, o Primo Rico eu já gostei muito do conteúdo dele, já gostei mais do conteúdo, mas eu sinto que hoje virou uma coisa assim, cara, eu tenho que fazer o vídeo para vender o curso. Aqui ele tá fazendo o vídeo e também, se você quiser, você pode comprar o curso dele. E eu gostei muito dessa estratégia, para mim é o grande destaque, por isso que a maioria dos influenciadores amam o Raul Sena, porque é um cara que, mano, ele pega leve. Tá ligado? Que o infoproduto ele é vendedor, mas não é aquele vendedor que fica puxando você o tempo todo. Eu fiz uma análise aqui também dos vídeos mais vistos do investidor Sardinha. A gente tem aqui tutoriais, então vídeos ensinando sobre investimentos. Temos vídeos, olha que interessante isso aqui, contando histórias. Então vídeos mais documentários, que ele contou a história do roubo do Banco Pan. Então foi um vídeo muito bem visto, pegou 1 milhão de visualizações. Até me pergunto por que ele não continuou fazendo essa linha editorial, ou se ele continuou e acabou, os vídeos não performaram mais tão bem quanto performaram um ano, ou se simplesmente não faz mais sentido para ele fazer vídeos desse. E vídeos que pegaram um timing de mercado, uma polêmica que deu com o Nubank, que o Nubank estava prestes a sofrer um problema, e ele foi lá e fez um vídeo sobre o Nubank, pegando o assunto do momento, e esse vídeo performou super bem também. Então o que eu vejo aqui do crescimento do Raul Sena é simples. Ele faz vídeos para ranquear bem no SEO de investimentos, ele faz vídeos contando história pessoal, ou uma história para você se desenvolver, uma história que você pode levar uma lição de vida, e ele faz vídeos pegando assuntos e pautas do momento. Gente, isso aqui é o feijão com arroz do YouTube bem feito. Não precisa mais nada do que isso. Ele utiliza aqui thumbs que tem alto contraste, ele gera curiosidade nas pessoas clicarem no vídeo dele, ele pega temas que as pessoas pesquisam e temas que as pessoas têm urgência de clicar naquele momento para resolver um problema urgente. É o feijão com arroz bem feito. Então não é à toa que ele ia crescer no YouTube. Não dá pra você não crescer no YouTube se você não faz isso bem feito por tanto tempo. Ele tem mais de 3 mil vídeos no canal dele. É impossível você chegar em 3 mil vídeos numa consistência de 5 anos e não crescer o seu canal fazendo o básico bem feito. É claro, você tem que melhorar, e a gente viu aqui no começo a evolução dele. O cara investiu em cenário, investiu em microfone, investiu em conhecimento, começou a fazer melhores vídeos, começou a melhorar os títulos, as thumbnails. E cara, é impossível, se você for melhorando sempre um pouquinho, postando em alta frequência, fazendo o básico bem feito, você vai ter números bons como esses. Então eu peguei aqui no último ano ele tem um crescimento sustentável, um crescimento curto. Ele não é um cara que vai em estratégia de viralizar. Ele fica tentando ter altas taxas de viralização. Ele é um cara que mantém um público, ele consegue conquistar gente nova, aos poucos, no longo prazo, só que ele tem um poder muito grande de reter as pessoas da base dele com ele. Então ele já cresceu bem, a gente tem mais de 1 milhão de inscritos, a base dele continua retendo. Lembra que eu falei pra vocês que as métricas mais importantes do YouTube é espectador único, espectador recorrente? Você acha essas métricas na área de analytics e público depois no seu YouTube Studio. Ele consegue reter muito bem o público dele. Ele tem aqui uma média de views muito constante ao longo do tempo, uma média de novos inscritos também bem constante ao longo do tempo, uma média de inscritos por mês bem constante ao longo do tempo, com algumas sazonalidades de meses que acontecem no ano. Ele tem a maioria dos seus vídeos de vídeo longo, mas ele tem uma estratégia de vídeo curto que ele utiliza no Instagram e no TikTok também. Cara, os vídeos mais vistos dele no YouTube Shorts é respondendo caixinha. Uma coisa super simples. Ele não faz nada demais. Ele não faz grandes estratégias, grandes hooks. Ele não joga um balde de água na cabeça para viralizar. Ele simplesmente passa informação em alto volume, em alta constância por muito tempo. Esses vídeos vão viralizar. Pô, 3 milhões de visualizações, 2 milhões de visualizações, sem muita edição, pegando o celular, respondendo uma dúvida da audiência. Ele consegue entender o que a audiência quer, ele consegue responder o que a audiência quer no vídeo. É natural que se você produz uma quantidade grande de vídeos, uma parcela desses vídeos vão viralizar. Eu já fiz uma conta minha, que de todos os vídeos que eu já produzi no YouTube, eu tenho uma taxa de 3% de viralização. Então, a cada 30 vídeos que eu posto, um vídeo vai viralizar. Eu já percebi isso, então eu tenho que postar em alto volume, eu tenho que focar nisso e tentar repetir o que me fez crescer. Mas, de novo, e aí que a maioria das pessoas erram, tá? E depois que eu falei isso, de você ter uma taxa de viralização, muita gente vira pra mim, Johnny, e por que eu não foco só em viralizar conteúdo? Galera, a criação de conteúdo é mais complexo que isso. Você não precisa só viralizar na plataforma.
Você tem que ter um conteúdo para viralizar, ter um conteúdo para reter as pessoas, ter um conteúdo para testar coisas novas e um conteúdo para converter. Não adianta só você focar nos 3% que viraliza. Na sua linha editorial, você tem que ter um vídeo focado para cada uma dessas coisas. Não é só focar nos 3% que viraliza. Então a galera não tem esse entendimento mais profundo e quer sempre conseguir mais views a troco de quê? Eu te pergunto. O investidor Sardinha tá aí para te responder. Ele segue muito bem essa linha. Bom, vamos ver aqui. Ele posta 2 vezes por dia, tá? Os vídeos curtos. Não deixei isso claro, né? Mas ele posta bastante. Vamos falar como que ele ganha dinheiro. Então aqui a gente tem as fontes de renda dele. Como que o Raul Sena faz dinheiro? Principalmente, aqui, esses são dados aqui da Unicu, né? Eu já falei para vocês, informações que a gente tira diretamente de lá. Ele tem o Google AdSense, que eu já vou mostrar quanto que ele ganha de Google AdSense. Ele tem algumas empresas que eu peguei em podcasts, peguei em vídeos que ele já falou um dia, fui pesquisar sobre as empresas hoje, a maioria não existe mais, tá? Então, por exemplo, ele já teve uma loja de sapatos, que ele não falou o nome, ele tem uma chamada Brainship, pele de pêssego, uma chamada Vibrio, que vendia Vibrio, coisas que vibram também, né? Você já deu para entender o que ele faz. Ele tinha alguns sites e portais de notícia em colaboração com grandes portais como o R7, da Record, essas coisas. Ele tinha um site também de investidores, né, para um investidor 10, que ele tinha uma porcentagem da empresa. De todas que eu pesquisei, a única que continua existindo é essa Vibrio. É a única que existe hoje. O resto ou faliu, ou eles venderam, ou não existe mais. Ele tem o Investidor Sardinha, o portal, o blog que ele tem, os sites que ele tem, que ele deve ganhar com anúncio do Google AdSense nos sites, também além do canal dele. E ele tem a UVP, que é a empresa principal dele, que é o curso dele, que ele tem até uma plataforma, ele tem uma corretora de investimentos, se eu não me engano, em parceria com o BTG. Então o BTG ele construiu uma corretora que a gente chama de White Label. Então você usa a mesma plataforma que o BTG, só que ao invés de ter o logo do BTG, ele coloca o logo da UVP. Eu imagino que seja isso a UVP, tá? Me corrija se alguém é do time da UVP aqui nos comentários. Daqui a pouco eu vou falar também quantos funcionários tem a UVP hoje. É uma empresa bem grande, tá? É uma empresa bem grande. Então aqui tá a maior fonte de renda dele com toda certeza. Corretora e os cursos que ele vende, faz tudo parte do movimento AUVP. Muito interessante. Ele também já foi executivo de empresas, mídia programática. Eu não sei se hoje ele tem alguma outra empresa no portfólio. Publicamente que ele revelou, não tem. Vamos ver quanto que ele ganha por YouTube? A gente estima aqui que ele tem um RPM de 10 a 12 reais ou de 1,55 dólares por... isso aqui é o RPM dele, receita por 1000 visualizações. No mês, ele tem por volta de 7 milhões de visualizações, ou seja, ele ganha por mês 57 mil reais com o YouTube, só de AdSense. Isso aqui deve ser merrequinha porque ele ganha em outros lugares, tá? Isso aqui deve ser o que paga a equipe dele. Ele deve pagar muito bem a equipe, divide esse valor da galera. Agora, eu não consigo estimar quanto que ele ganha com todas as fontes de renda, porque, de novo, ele não fala muitas coisas, ele não fala de outras fontes de renda. A gente não tem dados sobre quantidade de pessoas na UVP, pelo menos eu não achei essas informações, ou quanto que é a margem, quanto que ele ganha também por ter esse patrocínio com a corretora. Ele ganha muito dinheiro, muito dinheiro. Esses dados são extremamente confiáveis, tá? Por quê? Porque ele postou isso num vídeo. Então, eu só peguei aqui foi um mês que ele ganhou 7 mil dólares, ele mostrou que o RPM dele estava em média de 10 a 12 reais. No vídeo ele fala 1,55, ele mostra em dólar, né? E eu fiz a estimativa em real também. E aqui tá bem básico aqui. Ele ganhava 7 mil dólares nesse mês que ele postou esse vídeo, só que esse vídeo é de 2024. Eu peguei o número de visualizações que ele teve hoje, no mês atual, que eu tô gravando esse vídeo, e multipliquei pelo RPM que ele falou no vídeo e deu esse valor de 57 mil. Então vocês podem confiar nesse número. Por fim, queria mostrar a estrutura da UVP. São 95 funcionários. Então, assim, para ter uma empresa de 95 funcionários, é um faturamento aí na casa aí acima dos 10 mil, eu imagino, tá? Tô falando uma merda aqui. De novo, dados tirados da Unicu. Mas, pô, é a top 1 do BTG Pactual, a maior consultoria de investimentos do Brasil.
o faturamento deve ser grande, tá? Não deve ser pouca coisa, não deve ser brincadeira. Ele tá baseado em Goiás, também tem a pessoal do agro, o cara deve ter uns clientes parrudo pra caramba, porque a captação de investimentos que ele faz não é só, obviamente, no YouTube. Ele tem ali um time comercial que prospecta fora do YouTube, vai nas fazendas, vai no agro, vai prospectando as pessoas, faz ligação, manda e-mail, e é um negócio que se sustenta também fora do YouTube. O YouTube é uma alavanca de crescimento para trazer novas pessoas. Ele, inclusive, faz uma coisa que eu acho muito legal. Muitos YouTubers não fazem isso, tá? Muitos YouTubers têm um produto, seja físico ou digital, mas não investem em marketing de influência. E a UVP faz isso. A UVP, uma empresa de assessoria de investimentos, elas compram espaço de mídia com outros YouTubers. Ele já patrocinou o canal do Aprofundando, do Felipe Rodrigues. E eu falo, isso aqui é muito legal, cara. Um cara que é nativo do YouTube, cresceu e criou a empresa dele no YouTube, tá patrocinando outros YouTubers. Isso aqui é fantástico, não é à toa que todo mundo respeita o Raul Sena, é uma das grandes referências para mim em criar conteúdo, um conteúdo educativo, e eu espero que você tire alguma pontinha de conhecimento desse conteúdo. Se esse conteúdo fez sentido para você, deixa o like, se inscreva aqui no canal, e eu vou deixar aqui a playlist de outras análises que eu fiz, já fiz do Brino, do Ryan Trahan, e agora, o que ganhou, mano, me surpreendeu, a gente teve uma virada nos últimos segundos da nossa análise. O próximo analisado será nada menos do que Alex Hormozzi. Ele virou. O Casey Neistat, ele ficou em primeiro toda a gravação aqui dentro. Poucos minutos da gente fechar a votação, o Alex Hormozzi passou e será nosso próximo analisado aqui no canal na próxima quarta-feira. Sempre quarta-feira, 5 horas da tarde, você vai encontrar uma análise de YouTubers desse.